você colocou aí, numa instalação nova, você tem condições. Eu estou falando aqui com o Miguel tá seguindo teus passos aí. Agora, quem já tem uma casa, você fazer um perímetro de aterramento, às vezes é inviável. Então, quer dizer, a gente pode fazer parcialmente, mas corremos risco, a pergunta é essa, corremos risco de fazer parcialmente e ficar até pior, ou criar mais problema ainda, não? O que você fala em relação a isso? Olha, se você não pode fazer a coisa direita, bem feita, das duas, uma, ou você desliga os equipamentos, aí você diz, ela é desatendida. Então, você vai correr o risco. Agora, ficar pior, olha só, a única coisa que o aterramento pode deixar, pode piorar a situação, é se você fizer um aterramento dedicado e não interligar adequadamente esse aterramento ao aterramento elétrico. Aí, meu amigo, você fez o aterramento e o seu equipamento vai queimar se cair raio perto da coisa elétrica. Fora isso, tudo ajuda a melhorar, a diminuir essa interligação. Olha para aquele rapaz lá em cima, que ele está 6 meses para fazer essa interligação lá na Paraíba e não fez. Bom, eu não sei se cai raio lá. Então ele não precisa. Qual seria a distância, sei lá, aceitável de um para-raio próximo à minha antena? Para-raio próximo à minha antena. Porque na minha casa eu tenho antena e o vizinho tem uma casa, como se fosse um sobrado, e ele pôs um para-raio. Está visual, está perto. Mas eu queria saber, eu sei que deve ter um monte de cálculo para isso, mas, assim, regra geral. Segunda, como que eu faço esse aterramento da estação com o neutro que você enfatizou tanto, de maneira simplificada, que eu consiga entender? A definição do volume de proteção, para você colocar a antena dentro desse volume, para proteger contra a incidência direta, realmente é aquilo que eu falei. Você tem que entrar na norma, porque são vários ângulos. Eu não posso dizer aqui para você, faz assim, faz assado. Dependendo do critério, do tipo de proteção que você vai usar, se é Franklin ou se é malha, isso varia bastante. Então, só olhando... Bom, eu não sei se eu tenho muito tempo, eu podia mostrar uma série de coisas, mas vou ficar por aí. E a interligação, olha só, a interligação mais básica é através do terceiro pino, porque o terceiro pino é chamado circuito de proteção, o PE, é aquele circuito que vem lá do aterramento do neutro na sua medição e tem que ser só lá, porque se você for interligar neutro e terra de proteção fora dali, você pode prejudicar a proteção da sua casa. Isso aí eu não vou entrar no mérito, que é complicado, mas o terra de proteção ele tem que ser ligado na entrada da instalação elétrica. O terceiro pino, ele faz isso. Agora, se você tem uma torre sujeita a uma descarga atmosférica, você vai impor uma corrente razoável, não só no terceiro pino, como nas fases que vão passar pelo DPS, entende? Aí você deve fazer um aterramento, principalmente uma estação que vai ser desatendida, você vai ter que fazer um aterramento desse estilo aqui, você vai ter que fazer um anel, ou se não der para fazer um anel, você vai fazer um aterramento externo, que, enfim, é aquilo que eu falei, né? Segundo a 5419, você tem opções, se não der para fazer o anel, você tem opções para fazer um aterramento externo limitado, mas esse aterramento externo da sua estação, ele vai ter que ser interligado também externamente, de uma maneira de baixa impedância, até o ponto do seu medidor de entrada, entendeu? Aí ele vai reduzir, porque se essa interligação for por um cabo grosso, 50 milímetros, enterrado, ele vai drenar grande parte da corrente que caiu na sua torre lá para a entrada, diminuindo a corrente que vai pelo terceiro pino, ok? Conforme o Fred falou, eu estou terminando uma casa em Indaiatuba, e tive o privilégio de ter o Saad como meu mentor para a confecção de todo o aterramento da casa. O meu construtor, quando viu a planta, falou assim para mim: corajoso ele, hein? Você deve estar enganado, isso aqui é para uma indústria. Eu falei, então a coisa está correta. É isso mesmo. E aí ficamos numa dúvida apenas. A base da torre é uma torre da Ouro Fino, de 26 metros,
ela tem toda uma estrutura de ferro para ser concretada. Eu, inclusive, aumentei a profundidade dos 4 tubulões que formam a estrutura de concreto para a sustentação dessa torre. Se nós deveríamos interligar a ferragem dessa caixa de concreto ao sistema de aterramento, que lá foi monstruosa. Só de hastes de alta densidade eu usei 28 hastes dentro do sistema da casa. E a casa é totalmente circundada, formando um anel, além de outros dispositivos que eu segui o ensinamento aí do SAAD. E aí ficou essa discussão. Interliga a caixa de aço, essa estrutura de aço ao aterramento ou não? E aí eu acabei não interligando, porque existe a possibilidade de um raio bater e a estrutura de concreto sofrer com a queda de raio na incidência nas ferragens. Mas aí eu queria ouvir um pouco do SAAD e do Hermínio, que está ali escondido, fingindo que não é com ele. Olha Obrigado. só, essa pergunta é muito interessante, é muito frequente e, de fato, a estrutura metálica, né, a armadura de um bloco desses, que é a base de uma torre, ela naturalmente é um bom eletrodo de aterramento, porque ela sempre fica dentro de um berço poroso de concreto, e isso faz com que apresente uma impedância baixa. E isso modernamente é utilizado em baldrames. Em vez de você fazer esse anel, você pode utilizar os baldrames, sapatas, etc., para ser eletrodo de aterramento. Porém, isso requer cuidados, alguns cuidados especiais para evitar esse problema. Essa colocação foi importante pelo seguinte: realmente a maior parte das pessoas faz a fundação e não toma esses cuidados especiais de interligar, soldar e tem que ter, enfim, eu não vou detalhar porque também não tem tudo de cabeça aqui. Mas se você não toma esses cuidados especiais, a torre, ela eletricamente está ligada a essa ferragem. Então, inevitavelmente, e ainda bem, parte da corrente do raio vai para a fundação, porque é um bom eletrodo. Mas, se você não tomou esses cuidados especiais para proteger a camada de concreto, você pode ter alguma fissura, que isso não é bom, porque a partir do momento que você tem fissura, você tem você não tem introdução de umidade, porque a umidade está constante lá, mas você tem introdução de oxigênio, e aí vai começar a oxidar a estrutura. Então, uma recomendação muito importante para quem não tomou esses cuidados especiais, até agradeço a pergunta, porque ela é muito esclarecedora. É o seguinte: você tem uma torre, não tomou os cuidados especiais para que a ferragem seja imune a essas correntes muito altas, mais um motivo para você fazer um bom aterramento da sua torre, conectado, por exemplo, se a sua torre é triangular, você tem 3 pernas, entendeu? Você vai fazer 3 hastes, no mínimo, de aterramento. Aí, volto a dizer, vai depender das características do solo, tem que olhar na norma, mas você vai fazer hastes de aterramento ligados em cada um dessas 3 longarinas, né? 3 perfis da torre. Por quê? Porque isso vai permitir que parte da corrente escape para esse aterramento que foi feito para receber a corrente, livrando ou diminuindo a corrente que vai passar para a estrutura. Então, isso vai melhorar a sua resistência de aterramento, vai melhorar o seu aterramento como um todo e vai acabar protegendo aquela estrutura que não foi tomado os cuidados especiais. Muito boa a tua pergunta.